Saudar a deputada Benedita, que preside essa sessão, os nossos colegas parlamentares, e dizer que já dá para pedir música no Fantástico. Em menos de uma semana, o STF abriu 13 inquéritos, autorizou, contra o Lulinha. Então, o Lulinha já pode pedir música no Fantástico, porque o STF está mostrando tudo aquilo que nós debatemos na CPI do INSS. A CPI do INSS deixou muito claro todo o esquema que existia, a condição de tentar trazer o Lulinha, o irmão do Lula, entre tantos outros que nós não conseguimos. E aí a CPI do INSS não foi aprovado o relatório, claro que uma movimentação muito grande e um esforço muito grande do governo federal para que isso não acontecesse. E aí agora está se provando tudo que foi dito na CPI. As triangulações que aconteceram com o careca do INSS, em que os recursos eles eram triangulados para escritórios de advocacia, para assessoria, incluindo a condição de encaminhar mesadas para diversas pessoas e segmentos. E isso está muito claro, iniciando agora recentemente o próprio chefe de gabinete do presidente da República, o Marcola, que conseguiu um empréstimo de R$250 mil, um generoso empréstimo pessoal, sem taxa de juros, sem nada, por também uma triangulação de amizade do Lulinha e do careca do INSS. Da mesma forma, as denúncias ocorridas, e que estão sendo investigadas, estou dizendo aqui que são denúncias e de fato são, de empresas que pertenciam ao careca do INSS, com a circunstância de um repasse aí de R$300 mil por mês para suposto repasse de R$300 mil por mês para o Lulinha, somando R$25 milhões. E aí a gente vê a circunstância do INSS e o governo foi lá e indenizou os aposentados que foram lesados, mas ninguém foi punido até agora. É investigação, a CPI não pôde ter um resultado considerado produtivo em virtude da própria condição do Supremo Tribunal Federal, buscando as provas que eram, na maioria das vezes, ditas como sigilosas e aquelas provas elas não estavam muitas vezes e não estiveram à disposição dos parlamentares, e também uma tropa de choque em que foi utilizada para que a CPI do INSS não andasse. Então, eu trago aqui a felicidade de ver que nós estamos vendo as investigações, de certa forma, acontecendo, mesmo que seja através do Supremo Tribunal Federal, e que eu também sou um crítico aqui às posições do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação ao Banco Master, a circunstância que é muito clara e que até hoje não foi explicada por ninguém e por nenhum ministro, que foi levantado suspeita, como é o caso do Alexandre de Moraes, relacionado à sua esposa, com um contrato com o Banco Master com mais de R$120 milhões do escritório de advocacia, e isso ninguém falou nada, nem o ministro Alexandre de Moraes e nem nenhum ministro veio falar, e se explicar pelo menos, porque os ministros do Supremo são pessoas públicas como nós, aqui dentro dessa casa. Nós temos obrigação de debater, de nos explicar dos temas que nós debatemos aqui. Se uma pessoa me para na rua, deputado, por que tu votou tal projeto? Por que tu não votou? Eu tenho que me explicar, eu não tenho que me esconder. E assim são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que se tem alguma vinculação de denúncia com eles, eles têm que ir lá se explicar. Assim como foi o caso do Toffoli em relação ao resort, tudo isso nós estamos aguardando as explicações do ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu digo mais uma vez aqui, não tenho medo de subir nessa tribuna aqui e falar do Supremo Tribunal Federal, porque entendo que eles são pessoas públicas e pessoas que merecem trazer aqui a relação da transparência do seu trabalho e dos envolvimentos, e principalmente a condição de que o próprio STF deveria botar a mão na consciência e avaliar internamente esses envolvimentos aí e afastar esses ministros. Então, eu quero trazer aqui essa tribuna em que nós estamos atentos, trabalhando nas denúncias do INSS que lesaram os aposentados do Brasil, tantos aposentados que muitas vezes contam o dinheiro para comprar o remédio no final do mês, ou contam o dinheiro para sustentar a sua família, e espero que esses recursos desviados voltem para os cofres públicos para nós moralizarmos e não demonstrar
que o Brasil é o país da impunidade. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra agora a deputada Daniela Vaguinho. Boa tarde, presidenta, deputada federal.